Vamos lá. O teu fluxo na N8N começou simples, ele de repente virou literalmente um monstro com dezenas de nós que ninguém mais entende. Cara, isso não é azar, é o resultado de 3 erros que quase todo mundo comete sem perceber, principalmente os iniciantes. Eu mesmo caí nessa armadilha e transformei um chatbot inocente em um Frankenstein com mais de 87 nós que travava toda semana tinha que dar manutenção pra esse maldito fluxo. Só que hoje eu vou te mostrar não só quais são esses erros, mas a metodologia que transforma fluxos caóticos em motores escaláveis no N8N. Realmente transformar o N8N em um motor modular. E quando eu fui fazer essa analogia, que eu até pesquisei o que é um motor modular, para dar mais contexto aqui na minha analogia, e é aqui, ó, um motor de três. Os fabricantes definem um padrão de medida, diâmetro de cilindros, espaço entre cilindros, sistemas de fixação, e a partir disso criam vários motores diferentes, mas com a mesma base de design. É isso que a gente quer fazer no N8N: construir uma base de design e conseguir manipular ele, como nos motores modulares, colocando 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros. Acho que isso aqui é uma analogia muito boa, mas compartilhando pistões, válvulas, virabrequim e até mesmo a injeção. Esse é o nosso objetivo no N8N. A gente quer criar um sistema modular, onde eu possa adaptar para diferentes clientes, onde eu possa adaptar o meu fluxo para diferentes usos, uh, e reaproveitar coisas. Se eu já criei algo que manipula a data user do meu cliente, e eu estou pegando outro cliente que é numa área um pouco diferente, mas o user é a mesma coisa, a gente vai pegar mesmos dados. Então a gente tem que conseguir adaptar o nosso fluxo para diferentes abordagens, diferentes clientes e reaproveitar o máximo possível. Se a gente conseguir reaproveitar boa parte do nosso banco de dados, isso vai facilitar muito o a nossa implantação para novos clientes e vai diminuir muito ali o tempo que a gente demora fazendo essas implantações. E, cara, é realmente um sofrimento quando a gente começa com um fluxo inicial ali lindo que nem esse aqui, onde tu bate o olho, tu já entende tudo que tá acontecendo aqui, e esses fluxos aqui, eles precisam ser monolíticos. Não tem por que a gente ficar adicionando execute workflow no meio desse fluxo, mas fluxos como esse aqui, cara, só são impossíveis de ser mantidos. E a gente vê muito na internet fluxos como esse aqui, ó, onde eles fazem ali uma documentação, ele fica bonitinho, ele fica visualizável, mas, na prática, as melhores práticas dentro do N8N não é fazer isso aqui. Porque imagina manter o log de algo gigante aqui. O erro acontece aqui no fluxo. Daí tu vai ter que ir lá procurar o log. Às vezes o log nem vai chegar até ali, vai chegar um erro antes. Tu vai ter vários problemas para conseguir manter e vários problemas para conseguir realmente fazer ali arrumar os erros mesmo. Então, o nosso objetivo aqui nesse vídeo é mostrar como crescer projetos a partir de uma base e não deixar eles desorganizados. E para isso, eu quero fazer uma análise com vocês aqui das causas, porque o projeto ele começa a crescer, ele tá bonitinho, é o teu primeiro fluxo, como eu mostrei aqui para vocês, e ele vai virando um monstro, de acordo que vai evoluindo o projeto, por uma falta de planejamento inicial. Isso é muito comum, principalmente para as pessoas que estão começando a N8N e não têm um background, como eu não tinha, e eu tive que estudar e procurar formas de conseguir me organizar da melhor forma para realmente colocar meus projetos para frente, porque eu começava a fazer algo, quando dava o BO, eu ia lá e ver como resolver. Claro que isso, quando a gente está aprendendo, é muito bom, mas quando a gente quer realmente dar um passo além e profissionalizar os nossos fluxos e realmente bater o olho, criar documentação que realmente vai nortear ali qualquer modificação que a gente precisar fazer no N2N, criar uma documentação para a gente poder passar para o nosso cliente, se por algum motivo a gente ter desvincular com aquele cliente, ter uma documentação para entregar para ele conseguir continuar mantendo os fluxos. Então,
algo muito importante, né, é ter essa documentação, e uma das causas raízes dos fluxos começarem a ficar gigantescos é essa falta de planejamento inicial. Deu um BO, vou lá e adiciono um node que resolve aquele BO. Deu um outro BO, vou lá e adiciono mais 3 node, ponto. Resolveu aquele BO. Eu tenho fluxos que rodaram em produção por bastante tempo, que são cheios desses problemas, e é feio de ver, e, cara, para manter é pior ainda. Mesmo tu fazendo ali uma documentação, colocando os nomes nos nodes, dá uma. O que importa, eu não vou falar aqui, dá uma agonia de ver, mas o que importa realmente no final do dia, principalmente se tu cria fluxos para ti mesmo, é o fluxo funcionar, tá? Não vou ser aqui o cri-cri do fluxo feio também. Ou se tu cria esse tipo de fluxo gigante aqui, deixa eu mostrar, esse aqui eu acho que é o mais bizarro. Se tu cria esse tipo de fluxo aqui, cara, e tá funcionando para ti, uh, tá funcionando, não mexe, tá entendendo? Mas tem algumas formas, até nas últimas atualizações do N8N, de tu resolver esses fluxos gigantes e modularizar eles da melhor forma possível, e eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Falta de planejamento e adicionar funcionalidades sem considerar o impacto estrutural. E isso aqui eu já acabei de comentar bastante sobre. E, cara, se tu não tem uma documentação, pensa comigo, tu vai criar um fluxo novo ali, tu não tem uma documentação detalhada, tu nem sabe quais as novas tabelas, as novas colunas que tu vai precisar adicionar no teu banco de dados. Por isso é importante ter um PRD e ter uma documentação muito detalhada do teu projeto. Workflow monolítico. Eu já comentei um pouco ali em cima sobre. Cara, o N8N não foi feito para te fazer tudo em um único workflow. Como eu falei, a questão dos logs bagunça tudo e dá uma dificuldade de manutenção gigantesca. Se tu modularizar, vamos dizer, eu vou ter um bug ali nessa etapa aqui do meu fluxo. Eu vou aqui no log, encontro o log certinho dessa etapa, já que vai ser um único quadro dentro do N8N, e eu consigo encontrar e resolver o problema. E se não for nele, eu consigo procurar outra causa raiz e eu consigo isolar todas as variáveis daquela etapa. E isso é mágico quando tu consegue trabalhar com essa modularização, onde a gente consegue criar realmente um motor eficaz dentro do N8N. E um erro que eu cometi bastante, eu acredito que vocês, até intermediário avançado, cometem, é falta de reutilização. A repetição de lógicas em múltiplos workflows. Cara, se tu já criou um fluxo que ele atualiza as tabelas no teu banco de dados, por que não reusar esse fluxo em outras etapas no teu fluxo maior? E isso aqui é algo que eu tô aplicando agora nos últimos 3 meses, e é uma virada de chave, porque realmente reaproveitar coisas fazem tu poupar tempo, claro, e fazem a tua organização ficar 1000 vezes melhor. Porque tu vai dar manutenção para algo em específico. Claro que tem um problema com isso também, né? Porque se der BO naquilo ali, vai dar BO em várias partes do teu fluxo. Mas pensa comigo, tu vai ter só um lugar também para fazer manutenção. Tem os prós e contras, mas para mim os prós são muito maior que os contras. Então, quando tu estiver fazendo tua automação, tu estiver planejando teu PRD, se tu não sabe o que é PRD, vou botar um link aqui na descrição do meu vídeo que eu ensino vocês a criar um PRD do zero, criar um briefing de um projeto do zero. A gente precisa, já nessa etapa do briefing no PRD, entender quais são as estruturas reutilizáveis nos nossos fluxos. Eu vou ter um fluxo de criação de link de pagamento. Aonde eu vou poder reusar esse fluxo? Eu vou mandar um e-mail com notificação de link de pagamento, eu vou criar um link de pagamento diretamente pelo meu chatbot, em quais lugares eu vou poder reutilizar e como é que eu vou criar esse fluxo para poder ser reutilizável. Eu vou usar um webhook como trigger, vou usar um execute workflow, tanto faz. O N8N eu já usaria o padrão, vamos dizer assim, de fábrica, que é mais fácil de trabalhar do que o webhooks, mas também, se tu preferir usar webhooks, é legal que tu consegue até conectar com hardcode, não só dentro do N8N. O Execute Workflow a gente consegue usar só dentro da estrutura do próprio N8N.
Para mim, esses 3 erros aqui, se tu tiver atento e já pensar nisso antes de começar o teu projeto, tu já vai estar anos-luz aí de 80% das pessoas que estão fazendo automação no mercado. Porque, cara, a quantidade de gente que compartilha esse tipo de fluxo aqui, eu só fico olhando, eu até comento em alguns, eu falo, irmão, como é que tu consegue manter esse negócio? Como é que tu consegue manter esse negócio gigante? Cara, tu deve chegar na segunda-feira, tu deve ficar maluco. Quantos fluxos desses tu tem em produção? Eu não acredito que tu tenha isso aí funcionando em produção. Momento ironia aqui do vídeo. Mas vamos lá. Solução estruturada. Vou vender meu peixe. Eu tenho um produto que ele ajuda a fazer todo esse processo aqui, desde o planejamento, a entender que não deve fazer um workflow monolítico e a te ajudar a pensar para reutilizar. Então vamos lá. Cara, planejamento de arquitetura antes da implementação. Já falei, briefing e PRD. Tu tá começando um projeto do zero, nem pensa. Isso aqui tu tem que ter nas tuas mãos antes de iniciar qualquer coisa. Modularização estratégica usando executes e subworkflows. Isso aqui e também webhooks, se tu preferir, tu pode usar a estrutura de webhooks. Como eu falei, a vantagem dos webhooks são que tu pode implementar e conectar com estruturas hardcode externa. Então, tipo, vamos pensar num exemplo aqui. Tu vai fazer uma integração com uma notificação via push de pagamento para o teu celular, que quando tu recebe uma notificação de pagamento, tu quer receber no teu celular um push. Olha, esse exemplo nem faz sentido, mas eu acho que vocês estão entendendo a linha, né? Mandaria o JSON lá no webhook com essa notificação, mas no caso isso seria o meu sistema enviando, né? Não seria o meu sistema recebendo. Vamos dizer, vamos pensar em outra coisa aqui. O meu sistema recebendo. Não, calma aí que agora eu vou pensar. Exemplo bom aqui, ó. Eu botei lá no meu e-mail um botão que se a pessoa. Eu envio um e-mail para um cliente, botei um botão lá que se conecta via webhook e quando a pessoa clica nesse botão, eu envio um push pro meu celular. Isso seria exemplo perfeito aqui. Eu quero integrar múltiplas formas de pagamento dentro de um fluxo que eu tenho de recebimento de pagamento e envio de notificação por WhatsApp. Usando o webhook, eu consigo integrar várias formas de pagamento. Isso agora é um exemplo do webhook para uso de integração externa, no caso. E reaproveitar aquele fluxo para outras coisas, e não só para enviar notificação no meu sistema interno. Talvez esse exemplo não ficou muito bom, mas vamos manter o vídeo aqui. Padrões de organização e consistência. Cara, tu precisa ter um padrão, e eu sou um defensor de usar IDE local para se organizar nos teus projetos, tu ter pastas aí localmente, onde tu tem o banco de dados do teu cliente, um Postgre ali que tu consiga ver ele, acessar ele quando tu quiser, tu tenha todos os teus JSONs N8N localmente e documentados para te entender o que teus fluxos fazem e se tu precisar fazer uma modificação, tu conseguir entender o impacto nos teus JSONs e em quais fluxos aquela modificação vai ter um impacto e no banco de dados eu vou precisar criar uma coluna e quando tu tem essa documentação local e tu consegue acessar ela com uma inteligência artificial e tu tem uma metodologia como o N8N Workflow Forge, que ele acessa o teu banco de dados, pode ser até via MCP, e ele entende ali qual vai ser a tua modificação, ele procura os impactos em todas as tuas automações via teus JSONs que estão documentados, e também tu vai ter uma pasta que é o que vai nortear o teu projeto, que é o teu planejamento, onde vai ter o teu briefing, onde vai ter teu PRD, onde vai ter todas as tasks para te do início ao fim conseguir finalizar o teu projeto. Cara, ter essa estrutura aqui em um projeto de um fluxo monolítico simples, nem faz sentido a gente criar isso, tá bom? Se tu não vai ter muita manipulação de banco de dados, se tu não vai ter
dezenas de JSON, dezenas de fluxos, nem faz sentido tu ter essa estrutura. Mas tu tem algo aí que tu tá criando algo grande, um microsas, algo parrudo, cara, é obrigatório ter essa estrutura aqui. E algo bem legal aí do N8N for Forge que eu reaproveitei vários templates que eu já criei e eu coloquei ali nele, desde templates da Evolution, desde template de agentes especialistas, onde eu uso os nó do AI Agent, cancelamento automático, isso aqui é de agendamento, integração com Stripe, integração com Checkout, multi-agente orquestrador, sistemas que eu gosto de trabalhar, tudo isso eu coloquei aqui no N8N Workflow Forge, aqui está em IAM, que é um formato mais legível para as inteligências artificiais, e ela consegue replicar esses fluxos, e ela entende já como é que funciona a estrutura desses fluxos. Então, aqui, o que eu estou apresentando para vocês nem é só o meu produto, é realmente uma forma de tu mudar a forma que tu trabalha com N8N. Cara, tu tem que usar Execute Workflows. Cara, tu precisa criar briefing, tu precisa criar PRD. Cara, tu precisa se organizar localmente no teu projeto, porque senão tudo vira uma bagunça e aí vira um inferno mesmo para qualquer modificação que tu precisar fazer nos teus fluxos aí dentro do N8N. Então vamos lá, cara. O que antes um workflow monolítico? Isso aqui é a pessoa que começou o N8N semana passada, tá conseguindo colocar as coisas no mundo, e se tu começou no N8N, não teve experiência prévia, e tu não estudou muito a plataforma, fazer isso aqui é natural, tá? Fazer isso aqui, todo mundo passa por esses fluxos gigantes em uma tela só, computador travando, mas a evolução natural é uma estratégia de modularização. É a gente usar o projeto principal e desse projeto principal sair o processamento de dados, validação de negócio, integração externa, notificação, armazenamento, que é uma estratégia de modularização como está exemplificado aqui, e eu vou mostrar para vocês como aplicar isso na prática. Aqui, ó, tenho aquele fluxo. Esse fluxo ainda não está tão horrível como ele poderia estar, porque ele já está modularizado aqui nessa etapa. Mas olha assim, ó, olhando para ele, isso aqui é um fluxo de chatbot com IA, com um orquestrador e múltiplos especialistas. Vamos lá, esse fluxo inicial aqui, ele devia ser, deixa eu até salvar, ele devia ser só, vou renomear ele aqui, ó, isso aqui é importante também, tá? Vocês têm que ter padrões de nomenclatura no projeto de vocês. Aqui eu vou colocar só o objetivo, mas poderia ter mais informações aqui já para mim bater o olho quando eu estiver lá na parte principal e já saber o que é esse fluxo aqui, ó. Recebimento de mensagens. Perfeito. E aqui a gente teria nesse fluxo até aqui, ó. Eu vou deixar o execution data, mas até aqui. Daqui para frente a gente já modularizaria. Ou até dá para modularizar ainda mais, tipo, poder modularizar aqui, ó, o tratamento de mensagens que chegam. Mas não, aqui, ó, eu vou modularizar essa etapa inicial. E por que, aqui, ó, agora pensando como arquiteto, por que eu vou modularizar a forma que eu recebo? Porque pensa comigo, aqui eu estou tratando duas opções, WhatsApp e Telegram. E se no futuro eu quiser adicionar o Instagram? Ou no futuro eu quero adicionar o Messenger lá do Facebook. Então, já ter essa estratégia modularizada vai funcionar que nem um motor. Eu vou conseguir reutilizar a base e aonde eu faria essas modificações para adicionar, vamos dizer, o Instagram e o Facebook. Eu modificaria esse fluxo inicial, que se tornaria um subfluxo único, e modularizaria e alteraria na forma do envio dos dados. Aqui, ó, que isso aqui ele já trata o envio tanto no Telegram como no WhatsApp. E o N8N, numa das últimas atualizações, ele teve uma coisa muito interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, eu tô pegando só o tratamento da mensagem, que viria até aqui. Clicando com o botão direito e clicando em converter 20 not nodes em um sub-workflow. Ele automatizou isso. Tratamento dos dados de mensagem. Olha que lindo. Ele modularizou aqui
e facilitou muito o nosso trabalho, porque se tu não tinha pensado nisso antes de evoluir aqui o teu fluxo, agora tu pode realmente criar, com essa atualização que o N8N teve, criar aí o teu fluxo de forma monolítica, linear, e depois criar todos esses subfluxos no meio do caminho. Claro que o ideal é tu pensar já no subfluxo antes de começar o projeto, até para pensar em questões de modularização e reutilização desses fluxos que tu está criando, e não só usar eles nessa etapa aqui. Então aqui, ó, aqui a gente teria uma etapa de confirmação se o cliente existe ou não na nossa base de dados. Isso aqui é interessante também ser modularizado. E eu vou modularizar. Tratamento de dados do user. Aí, ó, mais um sub-workflow. E aqui é a orquestra, que para mim faz todo sentido ela também tá num sub-workflow. Que a gente pegaria aqui. Orquestra de agentes. Isso aqui tudo é interessante a gente adicionar tag para saber que faz tudo parte da mesma etapa. Aqui realmente eu só estou dando um exemplo prático para vocês conseguirem aplicar hoje já aqui nas automações de vocês. E o último, que seria o tratamento de respostas. Perfeito. E agora vamos pensar aqui como arquitetos. Cara, preciso dar eu tive um erro no fluxo tratamento de dados. Tive um problema lá no Supabase, eu mudei uma tabela e o user não está fazendo autenticação direito. Eu entro aqui, e aqui eu não vou ter como mostrar para vocês, mas teria o log apenas dessa etapa. E deixa eu montei um aqui para vocês só para ter esse exemplo. Olha aqui, ó. Eu vou executar ele. O que aconteceu? Criei aqui um edit fields, realmente para fins educacionais, botei dados, banana. Enviei para o meu execute workflow, ele processou a banana e trouxe laranja junto. Isso aqui é só para fins educacionais e exemplo mesmo. Então, olha aqui, ó, botei o processamento aqui no execute workflow e daí eu tive um erro aqui que ele enviou errado. E para quem não sabe usar o execute workflow, vou até demonstrar aqui. Tu realmente adiciona esse nó aqui, execute workflow. Tu seleciona aqui qual o fluxo do execute workflow. E aqui a gente adiciona as informações que vão ser recebidas. Aqui, ó, eu botei fruta, que vai ser recebida uma informação fruta. E eu pode só adicionar aqui outros campos também, como além de fruta, vamos receber carnes também. Então a gente dá um save aqui, a gente abre aqui o nosso execute workflow, a gente vai ter que atualizar. E aqui, ó, vou deixar aqui, ó, dados fruta da banana e aqui eu vou enviar carne, coxa, isso aqui é frango, né? Vai, carne, frango. Vou executar. E ele retornou só laranja. E daí agora a gente pode debugar exatamente o que aconteceu aqui. Por que ele retornou só a laranja? Então a gente consegue pegar aqui o log. Aqui vai ser um exemplo muito bom, porque eu estou realmente mostrando como se faz isso na prática. Vamos lá, ó. Chegou aqui as duas informações, banana e frango. Mas o nosso edit fields, ele deu erro. Porque a gente mudou o nome lá. Antes era fruta, ponto de interrogação, e eu tirei. Então, o que a gente faria? A gente faria aqui o copy editor para a gente conseguir editar com os dados aqui já fixados, o que facilita muito aqui no processamento. E a gente... Calma aí, calma lá. Porque ele não trouxe os dados, vocês estão vendo? Então, eu vou dar um clear aqui, isso acontece, normal. A gente vai dar um clear execution e a gente vai vir aqui e vai puxar de novo. E agora vai dar certo. Aí, ó, amping teste.
E ele recebeu os dados fixados aqui. Aí, ó, banana, frango. E agora a gente vai responder com os dados novos. Vamos lá, ó. Adicionar carne. Não. Molho. Molho mais... A gente pode puxar aqui dinamicamente. Seleciona aqui expressão. Pode botar aqui. E aqui a gente vai atualizar o fruta. E perfeito. Arrumei o erro que estava acontecendo. Adicionei mais dados. E se eu executar aqui de novo, dá um save. Vamos lá. Agora as informações que vão retornar: banana, laranja, molho mais frango. E se vocês não sabiam como trabalhar com esse nó aqui, Execute Workflow, é assim que ele funciona. Muito simples. Vamos voltar aqui para a apresentação. Tem mais coisa interessante aqui para mim abordar e exemplificar para vocês a melhor forma de realmente modularizar. Vamos lá, diferenciação entre colecionar peças e construir motores. O problema da maioria dos usuários no 8N é que eles colecionam peças, conectam um nó aqui, outro ali, sem pensar na arquitetura do motor completa. Eu já tive, tá? É normal, uma abordagem reativa, adicionando nós conforme a necessidade surge, sendo realmente um colecionador, criando formulário, e-mail, SMS, notificação, criando um fluxo monolítico, mas a abordagem correta é uma abordagem proativa, onde a gente planeja os dados como um arquiteto mesmo, e a gente entende qual vai ser o que a gente vai poder reutilizar. Nesse exemplo aqui, recebe um formulário, ele tem um serviço de e-mail, um serviço de SMS, um serviço de notificação. Pensa nessa modularização aqui, esse envio de e-mail nessa forma que a gente recebeu o formulário. Em quantos outros fluxos, fora esse formulário, a gente vai poder usar ele? Em quantos outros fluxos do serviço de SMS a gente vai poder reutilizar ele? Entendeu? Sempre a gente tem que pensar como a gente vai reutilizar aquilo da forma mais modular possível para realmente aquele trabalho de criar aquele fluxo do zero não ser um trabalho perdido para um cliente único, para um fluxo único naquele fluxo principal. Vai ser um trabalho que ele vai ser reaproveitado em outras etapas do projeto. Então aqui, ó, eu criei um slide. A abordagem reativa, aqui ó, um fluxo monolítico, e a abordagem proativa, pensando realmente em como modularizar da melhor forma os nossos fluxos. O vídeo de hoje, pelo menos o conteúdo denso, ele vai acabando por aqui. Eu vou fazer o meu jabá aqui de novo, N8N Workflow Forge. Para mim, hoje é a melhor forma de organização de projetos dentro do N8N, onde vocês vão conseguir planejar o banco de dados, planejar o PRD, planejar os fluxos etapa por etapa e realmente conseguir tirar a ideia de vocês do papel. Aqui tem vários atalhos que eu aprendi ao longo aí desse tempo que eu estou mexendo com o N8N, que eu adicionei nesse framework que vai realmente te ajudar a te guiar aí na criação de fluxos complexos, fluxos mais avançados e realmente bem organizados e bem feitos para facilitar a, 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 re, a re, as atualizações futuras que vocês vão ter nesses fluxos. Então, primeiro link na descrição será esse curso não, né? Esse framework do NWF. Ele tá apenas R$ 39,90, ele tá muito barato. E esse preço aqui, ele vai se manter até o final dessa semana aqui. Essa semana eu tô fazendo a semana da maestria da automação aqui nesse canal. E vai ter 2 vídeos aqui todo dia nesse canal, vocês podem ficar ligados, com conteúdo denso como esse que eu tô fazendo aqui. E eu vou começar um projeto do zero também de uma automação. E quem comprar esse produto essa semana já vai ter acesso garantido à comunidade que eu pretendo lançar na próxima semana, ou eu ia dizer no próximo mês, mas hoje é dia 25, comunidade onde realmente a gente vai criar aqui as pessoas que assistem aqui o meu canal, que querem evoluir dentro do N8N, criar fluxos que realmente resolvem problemas reais,
vocês vão ter acesso já garantido à comunidade, comprando, no caso, o meu produto, meu framework, até o final dessa semana. É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês, espero ter agregado valor na vida de vocês e até a próxima.